Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos polígonos. E polígono nada mais é do que uma figura plana fechada com vários lados. Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos, tá ok? Isso é um polígono. Este é outro exemplo de polígono, tá? Um quadrilátero. Este é outro exemplo de polígono também. Agora nós vamos classificar os polígonos quanto à forma. Quando conseguimos ligar quaisquer dois pontos internos do polígono por uma reta que passa por dentro deste polígono, ele é chamado de polígono convexo. Caso contrário, será chamado de polígono não convexo. E vamos aos exemplos, tá? Bom, aqui nós temos dois exemplos. Do lado esquerdo, um polígono chamado de convexo, e do lado direito, um não convexo. Como que nós podemos identificar? Se nós conseguimos ligar quaisquer dois pontos internos desse polígono por uma reta que está dentro do polígono, ele é chamado de convexo, assim como nós conseguimos no primeiro exemplo. Se existe pelo menos uma reta que liga dois pontos quaisquer desse polígono e passa por fora do polígono, ele é chamado de polígono não convexo. Olha só, aqui nós ligamos dois pontos desse polígono por uma reta que passa por fora dele, ok? Agora vamos aos elementos de um polígono. O primeiro, que a gente já está familiarizado, é o lado, né? É o segmento de reta que limita o polígono. Observe esse pentágono, o segmento de reta que liga D a C, é um segmento de reta que limita esse polígono e é chamado de lado. Vértice é um ponto comum a dois segmentos de reta. Tudo marcado em verde é um vértice, tá ok? Diagonal, segmento que liga dois vértices e não coincide com o lado. Olha um exemplo aí, né? A diagonal AC, tá ok? Ângulo interno, região interna ao polígono entre dois lados adjacentes. Como exemplo, a gente pegou o ângulo E, é um ângulo interno, ok? Ângulo externo, é o ângulo formado entre o prolongamento de um lado e outro lado adjacente. Olha só para o lado DE, eu vou prolongar o lado DE, o ângulo formado entre o prolongamento do lado DE e o lado EA é um exemplo de ângulo externo, ok? Bom, agora nós vamos classificar os polígonos quanto ao número de lados, tá bom? Primeiramente, com um lado, não existe polígono nem com um nem com dois lados. A partir de 3 que nós temos polígonos. E os nomes são os seguintes. Com 3 lados, triângulo. De 4 lados é chamado quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Bom, esses aqui são os mais importantes, tá? E eu recomendo que você memorize esses nomes. Os outros, se precisar em um exercício ou outro, você consulta a tabela. De 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, 16 lados, hexadecágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, octadecágono, 19 lados, eneadecágono e, finalmente, 20 lados, icoságono, tá ok? Podem existir polígonos de infinitos lados, tá bom? Mas os mais pedidos nos exercícios são até 20 lados. Polígono regular. O que é um polígono regular? Bom, polígono regular é um polígono que apresenta todos os lados iguais, ângulos internos iguais e ângulos externos iguais. Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos regulares, tá? Um triângulo com todos os lados iguais é um triângulo regular, que é chamado de triângulo equilátero. Outro exemplo de polígono regular é o quadrado. Todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais e todos os ângulos externos são iguais. Outro exemplo, o pentágono regular. Repara que a palavra regular acompanha o nome do polígono, tá ok? Para mostrar que esse polígono, além de possuir 5 lados, que vem da palavra pentágono, é regular, ou seja, todos os lados são iguais. Como consequência disso, todos os ângulos internos são iguais e todos os ângulos externos são iguais. E aqui outros exemplos, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular, eneágono regular, decágono regular, ok? Soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono é 180 que multiplica o número de lados menos 2, sendo esse n aqui o número de lados do nosso polígono. Vamos ver alguns exemplos de como nós usamos essa fórmula. Bom, qual é a soma dos ângulos internos dos polígonos abaixo? Na letra A eu te apresento um polígono de 5 lados. Para descobrir a soma dos ângulos internos desse polígono, basta lembrar da fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer,
que é 180 que multiplica o número de lados menos 2. Aonde tem n, eu coloco o número de lados do polígono. Nesse exemplo, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, no lugar de n, eu substituo por 5. Vai ficar 180 que multiplica 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, tá ok? 3 vezes 180, 540. 540 graus é a soma dos 5 ângulos internos desse polígono. B. O polígono que a gente tem 4 lados, tá ok? Para a gente saber a soma dos ângulos internos desse polígono, nós devemos lembrar da fórmula, que é 180 que multiplica o número de lados menos 2. Onde tem n, nós vamos colocar o número de lados do polígono. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, no lugar de n, nós colocamos 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360 graus. Posso não saber quanto vale cada um dos ângulos internos, mas eu sei que a soma vale 360 graus. Ângulo interno de um polígono regular. Agora nós vamos aprender a calcular o exato valor de um ângulo interno de um polígono regular. Para que nós possamos conseguir isso, o polígono deve ser regular, ou seja, todos os lados devem ser iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais e ângulos externos iguais. A fórmula para o ângulo interno de um polígono regular é 180 que multiplica o número de lados menos 2 sobre o número de lados, sendo esse n o número de lados do polígono, ok? Vamos aos exemplos. Qual é o ângulo interno de cada polígono regular abaixo? Na letra A, nós temos um triângulo equilátero, tá ok? Basta usar a fórmula 180 que multiplica o número de lados menos 2 sobre o número de lados. Onde tem n, nós vamos colocar o número de lados do polígono. No caso do triângulo, o número de lados é 3. Substituindo n por 3, nós ficamos com 180 que multiplica 3 menos 2 sobre 3. 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180 é 180. 180 dividido por 3, 60. Cada ângulo interno desse triângulo regular, que é chamado de triângulo equilátero, mede 60 graus. Vamos descobrir cada um dos ângulos internos desse polígono. Lembramos da fórmula, que é 180 que multiplica o número de lados menos 2 dividido pelo número de lados. Onde tem n, nós substituímos pelo número de lados, que no caso são 4, né? 180 que multiplica 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 4, 90 graus. Cada ângulo interno desse polígono regular, que no nosso caso é um quadrado, vale 90 graus. Soma dos ângulos externos de um polígono. Sempre, qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360, tá ok? Não muda, independente do polígono. Soma dos ângulos externos de um triângulo, 360. Soma dos ângulos externos de um quadrilátero, 360. Soma dos ângulos externos de um pentágono, 360. E assim por diante. Qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Agora, e se nós quisermos saber quanto vale cada um dos ângulos externos do polígono? Nós conseguimos isso se o polígono for regular, ou seja, se todos os lados forem iguais. Basta pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir pelo número de lados. Vamos a alguns exemplos. Qual é o ângulo externo de cada polígono regular abaixo? No nosso exemplo A, nós temos um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Já desenhei os ângulos externos. Lembrando que o ângulo externo é o ângulo formado entre o prolongamento de um lado e um lado adjacente. Nós temos 6 ângulos externos aqui. Como o polígono é regular, todos os ângulos externos são iguais. Queremos saber quanto vale cada um desses ângulos externos, é só usar a fórmula. Ângulo externo é 360 sobre o número de lados. Como esse polígono apresenta 6 lados, substituímos o n por 6. 360 por 6, 60 graus. Cada ângulo externo do hexágono regular vale 60 graus. Letra B. Nós temos um triângulo regular, tá ok? Todo triângulo regular é chamado de triângulo equilátero. Para descobrir quanto vale cada ângulo externo, que são esses ângulos em amarelo, basta usar a fórmula 360 sobre o número de lados. Como o número de lados é 3, 360 por 3, 120 graus. Cada ângulo externo do triângulo regular vale 120 graus. Número de diagonais de um polígono. Bom, o número de diagonais de um polígono é número de lados que multiplica o número de lados menos 3 sobre 2. Sendo esse n o número de lados do nosso polígono. Exemplos. Qual é o número de diagonais do polígono abaixo? Na letra A, nós temos um quadrilátero, né? Uma figura com 4 lados.
Para descobrir quantas diagonais ele tem, nós devemos nos lembrar da fórmula. O número de diagonais é o número de lados que multiplica o número de lados menos 3 sobre 2. Como o número de lados é 4, no lugar do n nós colocamos 4. 4 que multiplica 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3 é 1. 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui no quadrado, ou num quadrilátero qualquer, nós teremos duas diagonais, tá ok? Uma, duas. Exemplo B. Nós temos uma figura de 5 lados, tá ok? Um pentágono. Para descobrir quantas diagonais ele tem, basta usar a fórmula. O número de diagonais é o número de lados que multiplica o número de lados menos 3 sobre 2. No lugar do n, eu coloco o número de lados da minha figura, que no caso é 5. 5 que multiplica 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 2, 5. 5 diagonais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Com isso, nós encerramos nossa aula sobre polígonos. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 8º ano e logo debaixo da playlist do 8º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico detalhadamente cada um dos quadriláteros. Aqui em cima vai aparecer minha foto, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.